E aí, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aula aí, mais uma sexta-feira. E o assunto de hoje é regra da sociedade, tá bom? Estendendo um pouco o assunto de proporção, né? Proporcionalidade, que a gente viu semana passada, regra de 3, direta, inversa e tudo mais. Divisão proporcional também. A gente dá sequência e fala de regra de sociedade, que na verdade é só uma extensão do assunto, até porque usa as mesmas ideias, tá bom? Só que chama regra da sociedade porque constantemente as pessoas constituem sociedade, né? Sociedade em empresas, em escritórios, em bancos, e geralmente é necessário às vezes fazer divisões de lucros ou até de prejuízos também, e a gente tem que saber como é que essa divisão acontece aí, né? Geralmente elas são, se tem lucro, essa divisão é proporcional ao valor que você investiu e tudo mais. Se tem prejuízo, é a mesma coisa, né? E essa divisão também pode ser feita com base no tempo de investimento, né? Quanto mais tempo na empresa, maior a sua participação nos lucros. E quanto maior o seu investimento inicial, também é maior a sua participação nos lucros, tá bom? Então é muito simples, é só usando as mesmas ideias de proporcionalidade e regra de 3 também, tá bom? Eu vou dar dois exemplos só para mostrar para vocês como é que faz esse tipo de conta, tá? Exemplo aqui, ó. Olha lá, duas pessoas investiram 45 mil e 30 mil na compra de uma casa. Depois de um tempo, eles resolveram vender a casa por 90 mil. Então a pergunta muito simples é qual é a parte que cada um vai receber pela venda da casa, tá bom? Como a primeira pessoa investiu mais que a segunda pessoa, é importante, né? É claro que ela vai receber uma parte maior do lucro pela venda da casa, né? Quem investe mais tem maior participação aí na venda. Quem entrou com mais dinheiro tem maior participação. Ok? Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Muito simples. A gente quase sempre vai fazer isso, tá bom? Comparar o quanto cada um investiu em relação ao total. Total que eu falo é isso aqui, ó. Um entrou com 45 mil, o outro entrou com 30 mil, então o total são 75 mil reais. Então, esse entrou com 45 de 75, esse entrou com 30 de 75 mil, ok? Então, se eu fizer a comparação aqui, primeira pessoa, aqui, ó, acompanha o meu raciocínio. O primeiro entrou com 45 mil de um total de 75 mil, ó. Tirando os zeros aqui, né, que não precisa, fica 45 de 75, que é a mesma coisa que 3 de 5. Então, essa aqui é a razão entre o valor investido pela primeira pessoa e o total, ok? E é o seguinte, eu vou usar justamente essa razão para saber qual é a parte dos 90 mil que vai ser de direito a essa primeira pessoa, tá bom? Quanto de 90 mil vai ser direito a ele, sabendo que ele investiu 3 em cada 5. Então aqui eu tenho uma proporção, coisa que a gente já conhece, a gente já trabalhou, né? E tem aquela propriedade fundamental das proporções, multiplique em cruz, né? 5x, 3 vezes 90 mil, dá 270 mil dividido por 5. Portanto, essa primeira pessoa vai ter aí uma participação de 54 mil reais desse lucro de 90 mil. Lucro não, né? Desse valor da venda de 90 mil, ok? De modo análogo, vou fazer um raciocínio para a segunda pessoa. Olha lá. A segunda pessoa entrou com 30 mil de um total de 75 mil, tirando 3 zeros, né? Fica 30 de 75, simplificando por 15 em cima e embaixo dá 2 de 5. E aí eu estou querendo saber qual é a parte, né, dos 90 mil que essa segunda pessoa vai obter, sabendo que ela investiu 2 de cada 5 reais, ok? Então aqui novamente eu tenho uma proporção, multiplicando em cruz, né? Eu faria 180 mil dividido por 5, que dá 36 mil. Ah, Léo, nem precisaria ter feito essa conta, correto? Sim, bastaria
ver o quanto faltaria para os 54 mil chegar nos 90, ok? Mas eu fiz só para poder usar o mesmo raciocínio, ok, gente? Tudo bem? Então eu sempre vou fazer isso, comparar o quanto cada um investiu com o total e montar essa proporçãozinha aqui e acabou, ok? Tem mais um exemplo aqui, olha lá, mais um exemplo aqui. 3 pessoas constituíram uma sociedade, entrando cada uma com 12 mil, desculpa aqui, a primeira com 12 mil, a segunda com 15 e a segunda com 16 mil, certo? Então, se eu somar aqui as três quantidades aqui, vai dar 31, 41, 43 mil, tá bom? Você precisa saber o total aqui, junto essas três partes, 43 mil. Então, se houve um lucro de 8.600, quanto esse 8.600 vai para cada um desses três? É claro que esse último aqui, como investiu mais, ele vai ter que ter maior participação. Fazer a mesma coisa. Eu vou ver o quanto a primeira pessoa entrou. Olha lá, 12 mil de um total de 43, corta os 3 zeros, 12 de 43, né? Agora eu vou montar uma regrinha, uma proporção. Quanto que esse cara tem dos 8.600? Cadê a setinha? Sabendo que a razão dele é 12 para 43. Multiplica em cruz aqui, a gente já sabe como é que termina. Então, a primeira pessoa que investiu 12 mil vai ter direito a R$ 2.400. De modo análogo, segunda pessoa entrou com 15 mil, de um total de 43, corta os 3 zeros, fica 15 de 43. Não tem como simplificar aqui, né? Y, que é a segunda pessoa, dos 8.600, 15 para 43. Multiplica em cruz, tudo mais. A segunda pessoa vai ter direito a R$ 3.000, ok? Então, última continha. A última pessoa entrou com 16 mil. 16 de um total de 43. Cancela os 3 zeros aqui. 16 de 43 é a razão entre o investido e o total dessa terceira pessoa. Então, olha aqui, eu vou montar, né? O Z, que seria o quanto a terceira pessoa vai ganhar, de um total de 8.600, 16 para 43. E aí, multiplica em cruz, faz o que a gente já sabe. Portanto, a última pessoa teve uma participação de 3.200, teve maior participação porque investiu mais, tudo bem? Então, é só uma explicação da aula de hoje à noite, bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. À noite a gente se fala mais. Um abraço.